Boa noite. Boa noite, boa noite. E aí, gente, como que vocês estão? Gente, abrindo essa live aqui bem corrida. Daqui a pouco tem evento aqui na plataforma, agora às 21 horas. Então, assim, já tá tudo escuro aqui, gente, é muito engraçado esse horário. Mas a gente vai daqui a pouco lá pro auditório. E aí eu falei, eu quero abrir essa live só pra conversar um pouquinho com vocês. Boa noite, Karine, princesa. Princesa é você, linda. Boa noite, tio Bargan. Boa noite, gente. E aí, por que eu vou abrir essa live hoje? Eu postei anteontem, eu acho que foi sexta, que eu tava passando por alguns desafios na minha vida. Na verdade, tem momentos, né? Tem fases na nossa vida que parece que chega várias aflições, várias tripulações, né? Pra você poder... que te deixa desestabilizada emocionalmente. E aí você vai tentando fazer as coisas pela força do seu braço, né? Vai lá, vai tentando e não dá certo. E aí eu fui e isso, gente, afeta direto as nossas emoções. E você se sente muito fraco diante de alguns acontecimentos, né? A gente se sente que a gente não é capaz, e aí você vai buscando distrações, porque como a gente não sabe lidar com as nossas emoções, quando você não sabe lidar com aquilo que você está sentindo, você não consegue nem nomear, na verdade, aquela fase que você está passando, você vai tentando se distrair com as coisas lá fora, vai tentando... Ei, Jane, boa noite, amor! E aí eu fui e passei por esse desafio semana passada, né? Mas porque eu tô enrolando muito, vamos direto ao ponto. Eu abri uns stories. Gente, eu tive mais de 80 pessoas responderam que tava passando por desafios também. Inclusive, eu recebi algumas mensagens no meu direct perguntando, porque depois que eu escrevi hoje, Ana, o que é se distrair? Por que você fala pra gente não fugir da dor e a gente não se distrair? O que significa isso? E aí eu tô aqui na plataforma, né? Já cheguei em Alphaville, já de BH hoje. E a gente vai ter um evento aqui agora, lá do Pablo. Mas antes eu falei, deixa eu abrir uma live pra poder falar um pouquinho sobre isso. E aí aqui refletindo, né? Eu com as minhas miolas. E aí eu consegui chegar, gente, em 3Ds. São 3Ds que te fazem viver esse momento. E tem 3Ds que te afastam daquilo que você precisa viver. Eu sempre gosto de colocar essas palavrinhas pra gente memorizar, pra trazer entendimento, pra não ficar muito subjetivo, sabe? E aí os primeiros Ds é o primeiro. Você vai passar por desafios na sua vida. E esse desafio, ele vem de uma desordem interna. Por quê? Nada que você passa é por acaso. Nenhum desafio que você passa num relacionamento, né? A conjugalidade, gente. Boa noite, Ale. Boa noite, Nath, que tá chegando. Boa noite, Juliano. Tudo bem? E tudo que a gente passa, nada é por acaso, né? A gente não atrai nenhum acontecimento do nada. Não existe coincidência. Todos os acontecimentos, toda fase que a gente vive é para fazer a gente aprender algo. Ou para fazer a gente ir para um outro nível. E aí, se você pega isso como uma oportunidade de crescimento, entende? Isso vai realmente te fazer abrir os olhos para muita coisa. Mas a maioria das pessoas, como chega desafios na nossa vida e a gente não sabe lidar com eles por motivo das nossas emoções, né? Como eu não sei governar sobre elas, eu não sei identificar de onde vem isso, eu vou sempre me distrair, né? Aí a menina perguntou para mim no meu direct, né? O que é distrair? Acho que até uma mentorada minha. Por quê? Como eu não sei lidar com isso e vai doer, o meu ego vai me proteger, né? Ele não vai querer que eu acesse esse lugar. Gente, eu expliquei isso até para uma aluna minha, eu vou explicar para vocês. O que é isso, né? O que acontece? Existe um desafio na minha vida. Existiu algo que eu não consegui lidar com aquilo. Uma fase ruim, uma briga com meu esposo, ou com amigos, ou no meu trabalho. Tá acontecendo alguma coisa na minha vida que tá muito desafiadora. E tá me deixando triste, com medo, insegura, algum sentimento que eu não consigo lidar com ele. E aí eu vou me distrair. Por quê? Porque como eu não sei mergulhar fundo, como eu não sei de onde vem isso, o meu ego vai querer me proteger. Gente, nada acontece com a gente por acaso. Se aconteceu algo com você,
Você vai precisar de passar por aquilo para poder aprender. A gente precisa de sentir a dor, entende? De ir lá no fundo, de mergulhar, de aproveitar esse acontecimento para nos conhecer, para entender o que eu preciso aprender diante desse acontecimento. Sabe o que a gente faz? A gente se distrai. A gente vai para o outro lado. A gente vai, ou vai para comida, ou vai para o jogo, ou vai para o sexo, ou vai para bebida, ou vai para drogas, ou vai se distrair, ou vai sair com as amigas, vai fazer qualquer coisa, ao invés de aproveitar aquela oportunidade para poder se conhecer. Vou dar um exemplo meu. Eu estava passando por esse momento desafiador nessa semana agora, e aí eu não conseguia lidar com aquilo, sabe? E aí o que eu fiz? Fui pro shopping para gastar, para comprar roupa, para comprar coisa, que é a sua válvula de escape, entende? É como se fosse é um vício. A gente chama de vícios emocionais, para não te fazer acessar a sua dor. Enquanto eu não parei, respirei e falei, eu sei lidar com isso, eu consigo lidar com isso. E aí, gente, a gente vai começar a ter um diálogo com o nosso ego. Porque o ego, ele vai querer te proteger, ele vai querer te distrair, ele vai achar que se você acessar essa dor, você vai morrer, porque é uma dor que vai te conectar numa memória lá da sua infância, né? Algo está sendo atualizado para você poder aprender. Algo está sendo, tá acontecendo de novo, com outros personagens, claro, com outras pessoas, né, na sua vida atual, mas para conectar com aquela dor lá da sua criança. Vocês conseguem compreender, gente? Não é difícil. A vida, ela atualiza os acontecimentos da nossa infância para a gente poder evoluir. É a gente sentir aquilo que não foi sentido, para a gente poder ir para um outro, para a gente poder evoluir, avançar. E aí tá atualizando. O que a gente precisa nesse momento? Parar, respirar. Se puder deixar salva, Portugal tá muito tarde. Claro, Jane, eu deixo sim, amor. Parar, respirar, trazer para dentro e perguntar onde isso tudo começou. Qual foi a primeira vez que eu senti isso? Por que eu não tô conseguindo lidar com isso? Fala pro seu ego, tá tudo bem. Eu quero enfrentar. Eu falei muito com as minhas alunas na mentoria semana passada que muitas vezes a gente vai ter que suportar as coisas. Suportar mesmo, suportar a dor. Porque não é fácil, só que a gente consegue, né? Deus tem uma passagem que Deus fala, eu até peguei umas passagens bíblicas que falam sobre isso, e que ele fala que ele não dá nada que a gente não consiga suportar. Aqui, ó, 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Então, gente, quando vir a dor, quando vir um momento desafiador na sua vida, não se distraia. O que é não distrair? Não vai para vícios emocionais. Não vai buscando coisas para poder tampar aquela dor, entende? Para você poder não acessar aquilo. Eu sei que não é fácil, mas nada acontece com você que você não dê conta de suportar. E aí a gente precisa de suportar, respirar fundo, trazer, perguntar onde isso tudo começou, o que eu preciso aprender com isso, o porquê que eu atraí de novo essa briga, esse relacionamento, essa discussão, por que está acontecendo comigo de novo, por que eu não consigo lidar com isso, o que eu preciso, que dor é essa que eu preciso passar para poder aprender algo. E aí você vai lá de onde tudo começou, lá na sua infância. E aí você vê se é uma dor de rejeição, se é o perfeccionismo, se é uma dor de não ter se sentido amada, qual que é a necessidade? Às vezes a gente não consegue, gente, nomear as nossas emoções. É engraçado, né? Porque você tá sentindo algo, né? Tá no seu crivo emocional e você não sabe nem falar o que você tá sentindo. Porque a gente não foi ensinado a sentir, né? A gente não foi ensinado a conectar com o nosso sentimento. Quando a gente era pequena, não pode chorar que é feio, né? Engole esse choro, que coisa feia isso que tá fazendo. E aí não foram ensinados a gente a lidar com essas emoções. E aí na hora que a gente teve que engolir muita coisa. Aqui, ó, a Karine perguntou, o correto seria chorar, Ana? O choro, ele lava. Gente, quantas vezes eu chorei, mas chorei muito mesmo, mas muito. E eu sabia que aquele choro era choro de limpeza, era choro de cura. Chorar é lavar, entende? É limpar um sentimento, ele precisa ser sentido, ele tem que fluir. Se você ficar guardando, uma hora aquilo vai te adoecer. Então aquilo precisa ser sentido. E muitas vezes é através do choro que você limpa.
né? Aquele choro não chorado da sua infância, aquela dor que você guardou, né? E não quer acessar ela, e aí vem na sua vida adulta agora algum acontecimento que vai te atualizar aquela dor. E aí atualiza aquilo para você poder chorar aquilo que você não chorou na infância. Gente, tá tudo bem. E tá tudo bem, vocês vão suportar. E aí depois que você passa por isso, você vai ver que você tá mais forte. E aí você fica... Isso é um amadurecimento, né? É a gente ir amadurecendo de acordo com os acontecimentos que a vida nos recruta o tempo todo. E não é fácil. E aí, então tem esses 3 Ds, né? Que é o D de desafio. Esse desafio vem com uma desordem. Tem alguma desordem que você atraiu esse desafio para você poder olhar. E esse desafio vai te dar uma direção. Então, gente, quando vier algo desafiador na vida de vocês, não distraia. Olha para aquilo e veja o que você está querendo me mostrar, qual é a direção, o que eu preciso aprender com esse acontecimento. E muitas vezes a gente vai se distrair com os prazeres da terra, né, com os prazeres imediatos. E isso só vai te fazer postergar aquela dor, porque ela vai voltar e depois ela volta pior. E aí tem os 3 Ds que te impedem de você acessar essa dor, de você realmente olhar para a direção e evoluir, que é a distração, a desculpa e quando você se desvia. Quando você desvia do foco, quando você se distrai com os prazeres imediatos e quando você inventa uma desculpa e se coloca como vítima da situação. Aí você perde a oportunidade de crescer, de evoluir. Esses dias eu parei, gente, eu respirei muito, porque realmente estava acontecendo muitas coisas internas, né, e eu nem sei, porque a vida vai trazendo acontecimentos, né? Eu até falei com meu esposo, falei, amor, tá acontecendo tanta coisa, e eu não sei, assim, né, pra onde ir. Mas, gente, às vezes não tem pra onde você ir, você tem que ir pra dentro de você, entende? Não existe nada fora, tá tudo dentro. A nossa cura tá dentro de nós. E aí você precisa parar, respirar, olhar para dentro, fazer perguntas para você mesmo, de onde isso surgiu, por que eu não estou aprendendo, não conseguindo lidar com essas situações, por que isso e isso aconteceu na minha vida, para aprender o quê? Tudo coopera para o bem, até os desafios, até as dores, né? Eu falo que a vontade de Deus na tempestade também. E as tempestades são para poder você sair, aumentar a sua perseverança. Tem uma passagem que Deus até fala do nosso caráter. Quer ver? Aqui, ó. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Está em Romanos 5:3. E é isso. Quando a gente passa por uma tribulação, aquilo vai nos moldar. É a forma que Deus tem para trabalhar o nosso caráter, para trabalhar em nós, para aumentar a nossa esperança, entende? Para aumentar a nossa confiança. Porque se a gente cai... Eu estava vendo, gente, escutando hoje um podcast, e aí falou algo muito, muito importante. Porque quando você passa por desafios, eu falo que a nossa fé é testada, né? Aí você tem que respirar fundo, voltar para dentro, e aí você se questiona muito. E eu tava passando, e esses dias eu tava buscando muito intimidade com Deus, sabe? Eu queria realmente, eu vejo as outras pessoas fazendo, boa noite, amor, tudo. Eu vi outras pessoas fazendo, tendo tanta intimidade com Deus, sabe? Tendo tanta certeza, né? Tanta fé, tanta confiança. Eu fico olhando e falo, gente, eu também quero ter isso, eu também quero acessar isso, eu também quero estar neste lugar, né? Como que eu consigo aumentar a minha intimidade com Deus? Como que eu consigo, por mais que eu busque, por mais que eu ore, por mais que eu seja, né, obediente. E aí hoje eu estava escutando, parece que quando você pede, vem vindo uns vídeos, né, para você poder escutar e tudo. E aí veio um vídeo que falou desse jeito, até anotei a frase. A intimidade de Deus é para aqueles que o temem. Deus não se revela para qualquer pessoa, porque Ele é santo. E temos que ter temor a Ele, para Ele poder se revelar para nós. Tem aquela passagem que fala, né? Não jogue pérolas a porcos. Então, Deus não vai se mostrar para aquelas pessoas que não buscam, que não temem. E temer a Deus, gente, é respeitar a Deus.
Temer a Deus é ser um filho obediente. É amar a Deus sobre todas as coisas, né? Que é o primeiro mandamento e o mais importante. Isso é temer a Deus. E aí quando você, sabendo o que é certo e o que é errado, você vai para um caminho, né, que não é o caminho reto, você se desvia, sabendo daquilo que precisa ser feito. E é muito engraçado porque a gente quer ter intimidade, né? A gente quer acessar, a gente quer ter várias coisas, só que ainda somos muito fracos, né? Ainda somos homens de muita pouca fé e ainda caímos tão fácil. E o problema não é cair, entende? O problema é não buscar. Porque gente, nós não somos perfeitos, nós vamos errar muito nessa vida, muito, muito. Só que é a velocidade com que a gente erra e volta, que a gente reconhece, que a gente se arrepende, que a gente abre o nosso coração. O portal para Deus comunicar com a gente é o nosso coração. Então a única coisa que Ele quer é o nosso coração. É o nosso coração disposto. Então quando você volta logo, sabe? E volta para Ele, e pede para Ele, e se quebranta, e mostra a sua fragilidade para Ele, é lá que vai aparecer a tua força. É lá que Ele consegue realmente entrar e fazer a obra dele na sua vida. Então, para ter essa intimidade, a gente tem que ter esse temor a Deus, ter esse respeito a Deus, entende? Ter essa obediência. E aí você precisa conhecer, né? Como que você vai respeitar alguém que você não conhece? Como você vai amar alguém que você não conhece? Amar mesmo, de verdade. E para conhecer a Deus, a gente precisa conhecer a história, ler a palavra. E é através da palavra que a gente busca essa intimidade, né? Que a gente busca esse respeito, que a gente busca essa obediência. Quando a gente compreende aquilo que está escrito, porque Ele nos deu tudo, né? A forma como a gente precisa se comportar, Ele nos mostrou todo o caminho, é só a gente seguir. Só que Ele sabe que nós somos fracos, né? Ele sabe que a gente vai cair muitas vezes. Então, quanto mais a gente estiver alinhado com Ele, né? Quanto mais a gente buscar essa conexão, mais a gente vai conseguir ser obediente e não cair. E não é fácil, sabe? Não é fácil buscar essa intimidade com Ele. Boa noite, como é difícil a busca. Exatamente. Eu tava escutando esse podcast hoje, gente, aí o moço falou assim, é um pastor, inclusive, tava falando, que ele tava louco para sentir também, ele via as pessoas e ele queria sentir também essa presença de Deus, sabe? Inundando, ele queria ser batizado pelo Espírito Santo, ele queria orar em línguas, igual todo mundo orava. E aí ele ficou em jejum 3 dias. Ele nem aconselha, porque ele ficou de jejum total, assim, sem beber, sem comer, sem nada. E mesmo assim, depois de 3 dias, Deus ainda não falou com ele, falou só no outro dia. Mas ele falou que esse jejum foi a porta para ele poder acessar esse mundo espiritual, sabe? Para ele poder mortificar a carne e se elevar mesmo para algo maior. Porque Deus conhece a intenção do seu coração. Ele sabe do que está no seu coração, independente daquilo que você faça. Quando você busca de verdade, sabe? Quando você fala, Senhor, eu quero, eu preciso te sentir, eu preciso entender. Ele falou que entrou no carro, ele e o amigo dele começaram a orar, gente. Ele falou, a gente não vai sair desse carro enquanto a gente não sentir a presença dele, quando Deus não falar com a gente. E é isso, sabe? É ter essa perseverança, é buscar de todo o seu coração mesmo. Só que é no tempo dele. Ele sabe a hora certa, né, de se revelar. E a gente precisa de manter essa busca e de limpar o nosso coração, porque Ele fala com a gente através do nosso coração. Tira a culpa, tira a condenação, apenas acesse o perdão. Né? Peça perdão, acesse esse perdão que Jesus já veio para nos perdoar. A gente não precisa carregar nada, né? É só acessar. Acessa Ele, limpa seu coração e continue buscando. Eu sei que não é fácil, mas nós precisamos, o mundo precisa evoluir espiritualmente. Né? Eu estava pensando esses dias sobre isso, que não existe atalho, né? Não existe outra forma. Porque quando a gente coloca o nosso joelho no chão e a gente ora, é quando a gente consegue realmente se conectar com a nossa melhor parte, né? Que a gente se conecta com a nossa identidade. Que a nossa identidade ela é espiritual, ela é celestial. O nosso DNA, ele é do alto, ele não é daqui. Então, quando a gente realmente coloca o joelho no chão, ora, e a gente amadurece o nosso ser espiritual, né? Quando a gente se conecta realmente com o nosso ser mais elevado, a gente
realmente se fortalece. A gente consegue acessar o nosso maior potencial. E a gente consegue ter uma vida mais leve, uma vida mais verdadeira, uma vida mais real. Eu queria até falar um pouco sobre relacionamento, gente, mas o evento aqui vai começar agora. Lá no auditório. E aí eu vou para lá daqui a pouquinho sobre relacionamento, né? Relacionamento conjugal. O Dia dos Namorados está chegando e eu sei o quanto é desafiador. Porque eu vivi, né, no meu relacionamento altos e baixos, a gente se separou 3 vezes, eu e meu esposo, brigamos, tudo que aconteceu no relacionamento aconteceu no meu, gente, de todos. E tá onde eu tô hoje, com a consciência que eu tô hoje e buscando o que eu busco hoje, não é fácil, mas existe um caminho, sabe, é possível. E o que eu mais clamava a Deus era isso. Falava, Senhor, não é possível que todos os relacionamentos são assim, de mentira. Não é possível que todos os relacionamentos são baseados, sabe? Tem adultério, tem mentira, tem falsidade. Ou eu tô com você por obrigação. Não pode ser assim. Ou eles não se entregam 100%, ou não existe verdade, 100% verdade. Deve existir sim relacionamento onde você pode ser inteiro. Onde você tá ali porque você ama estar ali, entende? Porque você se entrega e mergulha naquilo profundamente. Você pode ser você e você pode amar o outro como o outro é. Porque durante muito tempo eu me separava e voltava porque eu não me sentia 100% na relação. E eu não queria mais um relacionamento mais ou menos, né? Ele tinha que ser de verdade, ele tinha que ser real, tinha que ser inteiro. Seria ótimo falar sobre isso. Momentos difíceis em meu casamento, só Deus por nós. Nós vamos falar assim. E aí aqui ó, até eu já me separei 3 vezes, a Gleice falou. Eu também, Gleice. Hoje vivemos uma vida extraordinária. Amém. E aí o que eu mais buscava era isso. Eu falava, Senhor, não é possível. Gente, e eu olhava do meu lado, do meu redor, todos os relacionamentos, sabe? Não tinha um que eu podia falar, nossa, esse aqui tá bom, esse aqui vive realmente de verdade. Vivendo muito de mentira, vivendo muito, inclusive o meu também, né? Vivendo muito de fachada, vivendo para as pessoas. Né? E na hora que você chegava em casa, você via que não tinha essa intimidade, né? Não tinha essa verdade. Era mais para as outras pessoas verem, vivendo... E aí você conversava com um, conversava com o outro, você via que eles estavam... que não era relacionamento real. E aí eu ia buscando isso muito no meu relacionamento, né? Buscando essa verdade. E aí eu fui aprendendo tanta coisa. Eu fui aprendendo aquilo que é de verdade mesmo, sabe? Aquilo que é real. Que não é para inglês ver, que não é para fingir. Gente, a gente não precisa se relacionar para os outros. A gente tem que se relacionar dentro da nossa casa. Sabe, hoje eu não tô nem aí para o que os outros pensam, eu tô aí para como é que tá dentro do meu relacionamento, é isso que importa. Dentro do seu lar, como que tá? É a verdade que existe entre vocês dois, a intimidade, o olho no olho, a entrega, a confiança, a verdade, porque senão fica tudo tão superficial, fica tudo tão de mentira, e a gente precisa de mais alma, a gente precisa de mais verdade. Ana, então seu relacionamento é perfeito? Não, não é. A gente tem que passar por muitas coisas ainda. Só que o que eu mais busco hoje é esse relacionamento de verdade. E é por isso que eu venho conversar com vocês, porque eu sei que isso não é só comigo, não é só o meu relacionamento. Muita gente passa por isso e não é fácil, sabe? Não é fácil. E eu comecei a estudar sobre a conjugalidade, o relacionamento, e começar a entender o porquê que há tantas brigas, né? O porquê que depois passa por um certo momento, você realmente fica quando vem a rotina, né? Aquilo fica tão desafiador. E por que vem a rotina? De onde vem isso? O que é o amor eros, que é a novidade? Como eu posso fazer para reativar essa novidade no meu casamento? O que eu preciso fazer para poder ter um relacionamento de verdade? Quais são as dores que eu projeto no outro e que são minhas? E aí, gente, eu mergulhei no autoconhecimento, eu mergulhei em terapia para poder entender, porque eu queria ter um relacionamento de verdade. É a coisa que eu mais clamava para Deus. Eu quero ter um relacionamento, eu estou 100% aqui dentro. E eu sei que não tem nada a ver com o outro, tem a ver comigo. Eu não quero culpar o outro, eu quero resolver, porque a gente não muda o outro, a gente muda nós mesmos. Então eu queria entender o que estava acontecendo no meu coração. O que era aquilo que eu queria sentir, né? Que eu queria experienciar e não conseguia.
E aí, gente, existe algo que chama projeção. Né? A primeira etapa do relacionamento é paixão, é amor. Tudo vai ser lindo, tudo vai ser maravilhoso. Né? Tudo assim, o outro vai ser a sua metade da laranja, né? O outro vai te completar, ele vai ser o chão, o ar que você respira, ele vai ser o pedaço do céu no mundo, ele vai ser isso tudo mesmo. E é verdade, porque no início do relacionamento você projeta coisas positivas. Então você vê o outro, é o chão que você pisa. Né? E aí a gente fala que o outro te completa, e é verdade, porque você enxerga nele aquilo que há em você e você ainda não se conectou com isso. Então ele completa uma parte sua que você ainda não se conhece. E aí você se encanta por aquela pessoa, e é a fase da paixão. E aí tem o amor eros, que é tudo novidade, que é tudo gostoso, né? Que é tudo um início, aquele frio na barriga. Só que isso acaba. E isso acaba, gente, quando entra a conjugalidade. Quando entra a rotina, quando vocês começam a ficar juntos. E aí, porque a gente tem a psique humana, né? A alma humana, ela tem a consciência, o ego e o inconsciente. Tem mais, viu, gente? Que tem o inconsciente coletivo, persona, mas eu vou falar desses 3 para ficar mais simples. E aí, o ego, ele faz essa gestão da consciência, né? O ego fica ali, entre o inconsciente e a consciência, mantendo a postura, né? Mantendo a sua imagem para o mundo. Então, no início, o seu ego dá conta de manter, né? Você todo bonitinho, bonitinha, você não se mostra por completo. O ego, ele vai esconder os seus defeitos. Defeito não, que a gente não é coisa, né? Mas ele vai esconder as suas sombras, como a gente fala na psicologia analítica. Então ele vai esconder as suas sombras. Ele vai esconder aquilo que você tem de pior. Ele não vai querer revelar aquilo para o outro. Ele não revela, gente, aquilo para ninguém. No seu ambiente de trabalho, o seu ego é que faz, né? Às vezes alguém faz algo com você que a vontade que você tem é de explodir, é de brigar, é de gritar, e seu ego te dá aquela compostura, né? Não. Ele faz essa gestão para você não se expor, para você poder não descabelar, não mostrar a sua pior versão, né? Porque ele mantém a sua persona, ele mantém a sua máscara, né? De ficar ali bem para todo mundo. Só que chega uma hora que entra a conjugalidade e o seu ego não dá conta. Ele fica exausto. Porque ele consegue manter aquelas horinhas, né? Ali no seu trabalho. Então, quando você encontra com o namorado, ali. Agora, imagina quando vocês casam. Aí vem a rotina. Aí vem o dia a dia. Aí vocês vão para dentro da mesma casa, um olhando para o outro, 24 horas, praticamente, 24 horas por dia. O seu ego, uma hora, ele não vai dar conta e a sombra vai vir à tona. Né? Ele não consegue. Pensa, gente, eu falei isso com as minhas alunas, que é como se fosse uma... Sabe aquelas bolas que você vai enfiando debaixo da água, a bola vai explodindo para cima? É como se fossem essas bolas. O seu ego, ele fica colocando todas essas bolas debaixo da água. Essas são suas sombras, são as suas partes mais feias. Só que o ego dá conta, né, de ir colocando aqui naquele momento ali que você tá. Só que aí vem 24 horas, conjugalidade, rotina. A pessoa estiver acordando, estiver dormindo, estiver fazendo tudo. Intimidade. Intimidade é abrir o seu íntimo. É abrir, é dentro, é interno, né? Não esconder nada. Aí o ego simplesmente ele não dá conta de manter tudo isso. Vai chegar uma hora que a sua sombra vai explodir, que essa bola, ela vai ir para cima, né? E você não vai dar, o seu ego não vai dar conta de fazer essa gestão. E aí o seu inconsciente vem à tona, e aí suas sombras vem à tona. E isso vem na terceira fase, né? Que é a fase da conjugalidade, que é quando vem a rotina. Aí, gente, começam as brigas. E isso é por quê? Porque você começa a projetar no outro aquilo que você não conhece, não aceita de si mesmo. E aí o outro começa a te irritar profundamente. O outro começa, você olha pra ele, você quer matar aquele homem ou aquela mulher. Aí você começa acha que não ama mais. Começa a vir aqueles questionamentos. Por que eu casei com essa pessoa? A gente tem nada a ver juntos. Porque você não sabe lidar com as suas sombras. Você não sabe lidar com o seu inconsciente. Você não sabe lidar com aquilo que há em você que você está projetando no outro. Porque aí, gente, a projeção é negativa. Aí você projeta aquilo que você não aceita no outro. E aí começam as brigas. Por isso que conjugalidade, a maioria, né, a gente precisa de conhecer nós mesmos. Gente, relacionamento é processo de individuação. É processo de você se conhecer. E se você não se conhece, você vai projetar no outro e vai brigar, e vai discutir, e vai acabar se separando. Tantas vezes meu esposo, eu fico irritada com ele, eu respiro e falo, o que tem de mim nisso tudo?
Sabe, o que eu preciso aprender nisso tudo? Trabalho junto com meu esposo, essa intimidade dentro de casa ficou cada vez mais difícil. Vocês precisam se conhecer, precisam se mergulhar, precisam olhar um para o outro e começar a entender, a se conhecer, senão vocês vão projetar isso no outro, vai ficar cada vez mais difícil. Os relacionamentos acabam porque a gente não sabe lidar com as nossas sombras, porque a gente não sabe lidar com o nosso inconsciente. E aí você exige que o outro seja aquilo que você não sabe ser. Você não aceita o outro como ele é. Você quer que o outro seja aquilo que você quer que ele seja, para atender às suas necessidades, entendeu? Para atender aquilo que eu quero, não aquilo que ele é. Porque a gente começa a ser muito egoísta, sabe? Porque como a gente não sabe lidar com nós mesmos, o outro vai ter que me ajudar a eu aprender a lidar comigo. E eu exijo que o outro faça isso. Gente, só que isso não pode acontecer. O outro não tem obrigação de fazer feliz, de dar necessidade sua não atendida, do seu pai, da sua mãe. Não é ele que vai te dar. É você que precisa dar para você mesmo. Só que aí você projeta. Quantas mulheres não tiveram pais e começa a projetar o pai no cônjuge? Ou não tiveram mães, ou não foram amadas. Sabe, tudo que a sua criança precisa, a necessidade dela que não foi atendida, você vai buscar no seu esposo, no seu cônjuge. Vai querer que ele faça aquilo para você. Só que isso de maneira muito inconsciente. Muito inconsciente. Por isso que a gente precisa nos conhecer. Porque não adianta a gente separar. Você vai separar, você vai trocar 6 por meia dúzia. Porque não é você, porque não é o outro, é você. Se você não se trabalhar, se você não mudar, se você não fazer um mergulho para dentro, é lógico que tem situações, né, que não tem como. Que a pessoa, ela é violenta, né, tem algo, é mais profundo, aí tudo bem. Eu tô dizendo assim, essas brigas mesmo de marido e mulher, sabe? Essas brigas de conjugalidade mesmo. Que não tem agressão, nada disso. Porque você não sabe lidar com as suas sombras. Então você projeta aquilo no outro e você exige que o outro atenda aquilo para você. E aí começam as brigas, as discussões. Começa a ficar difícil. A primeira coisa que acaba é o tesão. Que aí você olha para o outro, você já não quer fazer mais nada. Por quê? Porque a primeira coisa que acaba numa rotina é a novidade. E se você tá brigando, tá discutindo, você vai querer trazer novidade pro relacionamento? Você não quer nem olhar para a cara dele, na verdade, né? Você fica tão irritada que você não quer nem ficar no mesmo ambiente que a pessoa. Quanto mais gerar novidade no relacionamento. Quanto mais fazer algo diferente. Aí que você não vai querer mesmo, de jeito nenhum. É difícil, é desafiador demais. Mas é por isso que a gente tem que trazer entendimento do que é um relacionamento real. Sair do relacionamento ideal. Esse ideal, gente, é que está na nossa mente. É aquele que eu quero. Só que aquilo que você quer não existe. Aquilo é a sua idealização. Você vê o mundo com o seu filtro. A gente precisa de relacionamentos reais, de verdade. Relacionamentos onde vocês vão se confrontar, vão se conhecer e vão enxergar o outro como ele é e aceitar como ele é e não como você quer que ele seja. Entende? Gente, é isso. Então eu vou começar a fazer essa semana, já que é dia dos namorados, né? Eu vou fazer uma live só sobre relacionamento. Pra gente poder aprender, pra gente poder trazer mais consciência e melhorar as nossas relações, né? E amadurecer as nossas relações. A gente vai começar aqui o evento, aqui na plataforma. Eu vou lá. Quer que eu filme lá pra vocês, gente? Vou filmar lá um pouquinho, mas acho que tá no YouTube também, que o Paulo falou que ia botar no YouTube, né? Gente, é isso então. Um bom domingo pra vocês. Não fujam da dor. Não fujam do processo. Quando tiver um desafio na sua vida, é para poder te levar para um outro nível. É uma oportunidade que você tem de ser melhor. É a oportunidade que você tem de se conhecer, de levantar de nível. Muito obrigada. Ô, Karine, obrigada a você, amor, e beijo. É uma chance que você tem de subir de nível, de aprender algo. Não perca a oportunidade. Quando realmente vier algo desafiador na sua vida, em frente. Faça perguntas. Não fuja da dor, porque isso vai ser, Obrigada por compartilhar tanto conhecimento. Ai, obrigada, amor, você é maravilhosa. Vocês que são, gente, muito maravilhosos. Não fuja, a gente precisa amadurecer. O mundo precisa, se cada um cuidasse da própria vida, se cada um, na hora que viesse um desafio, olhasse para dentro, em vez de culpar o outro, de apontar o dedo para o outro, de sair, né, fazendo cagada e uma atrás da outra, olhasse para si e começasse a se conhecer, a fazer perguntas, a enfrentar, né, o seu mundo interno, os seus desafios, traumas, frustrações, aprendesse a lidar com isso, a suportar isso, o mundo ia ser muito melhor. A gente ia amadurecer. E nós estamos nesse processo, né, de amadurecimento.
Não tem tempo e nem espaço mais para mimimi, para vitimismo, para ficar de reclamação, de murmuração. A gente tem que assumir as rédeas da nossa vida, assumir a frente, entende? E tomar a frente desse carro e pegar as rédeas desse volante e comandar. Falar, olha, agora eu estou no comando da minha vida e eu quero amadurecer, eu quero evoluir espiritualmente e eu quero pagar o preço que for preciso para eu poder tomar as rédeas e ser protagonista da minha vida. Porque eu quero acessar o que há de melhor nessa terra. Chega de viver medíocre, chega de viver mais ou menos, chega de querer cobrar do outro aquilo que a gente tem que dar para nós mesmos. Chega de ser crianças imaturas. Isso é imaturidade, sabe? Muito infantis. Nós precisamos de adultos que sejam adultos, que a gente assuma a responsabilidade, né? Para de ficar fugindo para prazeres imediatos, ficar se entupindo aí de remédio, de droga, bebida, sexo casual, de jogo, pornografia, o que for, gente, adultério, o que for de pecado. A gente quer se distrair ao máximo para poder não olhar para nós mesmos, para poder não mergulhar fundo e nos encarar, entende? Então vamos assumir responsabilidade. Eu falo isso para mim também, eu falo para nós, né? O mundo precisa de pessoas adultas, de pessoas maduras, de pessoas que realmente estão comprometidas com a sua evolução. Porque aí nós vamos ajudar outras pessoas a crescerem também, a amadurecerem. Que aí o mundo vai ser muito melhor. E a gente também vai ser melhor para nós e melhor para o mundo. Quando a gente cura, a gente cura o mundo junto com a gente. Começa aqui dentro e a gente vai e reverbera para fora. Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Gente, uma semana maravilhosa, uma semana incrível, de muita coisa boa pra vocês. E terça-feira tem live, 6 e 6 da manhã, viu? Desperta, tu que dormes, pra gente despertar. E essa semana eu vou fazer live sobre relacionamento também, tá bom? Eu divulgo aqui. Beijo, beijo, beijo.